Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aí à nossa programação, que está aí bastante com coisa, bastante recheada de coisa boa, bastante recheada com bastante debate importante, que é necessário aí, né, fazer frente a esse tempo aí tão complicado politicamente, socialmente que nós estamos vivendo. E, né, vamos conversar aqui hoje, né, sobre racismo, sobre política nacional, com a Poliana Nascimento. Ela que faz parte da bancada aí, acho que das pretas, né? Me corrige se eu estiver errado. E, né, é co-deputada. E vamos falar aí um pouco sobre isso, sobre o mandato em si e muito mais. Então, Poliana, sem muita demora, sem muita enrolação, peço que, por favor, fale um pouquinho aí de você. Boa noite a todas, todos e todos. É um prazer estar aqui. Boa noite, Guilherme. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite do Mesa de Debates e a todo mundo que nos assiste. Meu nome é professora Poliana Nascimento, né? Sou codeputada do Movimento das Pretas e também sou militante da TLS e também milito na PUESP, que é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, que vem aí com grandes lutas do professorado, né, paulista, e também na pauta grande, que é a educação antirracista. Maravilha. E, Poliana, primeira pergunta que eu faço aí para você, como que surgiu esse movimento das pretas e como, né, defender uma pauta antirracista dentro do parlamento? Bom, o movimento das pretas ele surge num momento de grande vontade, não somente das mulheres, mas das mulheres pretas em estar ocupando um lugar onde você possa tirar política, onde você possa principalmente fazer os debates junto com a população. Né? Nós somos sete, né? 7 mulheres, cada uma de uma região do estado de São Paulo, e o que nos une? O que nos une é isso, né? A vontade de fazer os debates, de tirar política, de levar todas as nossas demandas principalmente porque nós, periféricas, pretas, nós não somos ouvidas. Né? Então, tudo isso nos leva a esse grande objetivo de levar, né, essas várias demandas de vários lugares diferentes do estado de São Paulo, dos quais eles acabam se encontrando de uma certa forma, porque tem um objetivo específico, né? A qualidade da população em geral, a qualidade de vida da população preta, da população quilombola, da população indígena, da população periférica. Então, isso nos une, o que trouxe, né, esse movimento das pretas. Né? Cada uma de nós milita no seu território e milita dentro de uma frente além do seu território. Nós temos a frente da educação, nós temos a frente da juventude, nós temos a frente do meio ambiente, nós temos a frente dos educadores de creche, nós temos à frente das cidades, né, com a Najara, junto com a educação universitária, e várias outras pautas que nos rodeiam, que estão de encontro a todas essas demandas. Entendi. E para vocês, acho que uma pergunta que precisa ser feita aí, né, principalmente aqui no Brasil, o parlamento tem que ser encarado como um fim em si mesmo ou não? Ou é só um meio aí de ajudar a impulsionar as lutas? Na verdade, o parlamento, você disse muito bem, né? É uma questão, mas que ela tem uma resposta. O parlamento, ele se encontra como um meio, nunca um fim. Porque no parlamento, quando você. Eu nunca fui parlamentar, sempre fui nas disputas na vereança, na prefeitura aqui do Litoral Sul, porque eu sou aqui do Litoral Sul da cidade de Itanhaém. Mas quando você se encontra dentro do processo parlamentar, você começa a perceber
que não só o fato de você saber que é o meio, mas como ele acontece. Lá existem disputas, lá existem alguns acordos, digamos assim. Por isso que a gente fala que é um meio. E esse meio quer dizer o quê? Que as pautas elas chegam quando tem alguma representatividade dentro desse processo parlamentar. Porque se não existe nenhuma representatividade, as demandas das pessoas elas nem chegam nem na porta. Então a importância do parlamento é esse, dar visibilidade, dar voz a quem precisa ter voz. Entendi. Você falou que trabalha, né, bastante com a educação antirracista, né? Você que é professor, o que que significa isso, né? Educação antirracista? Não entendi. Você quer saber um pouquinho sobre educação antirracista? Isso, para você explicar inclusive para os ouvintes que não conhecem esse termo ou se conhece aí de forma bastante atravessada, então tá aí a oportunidade. É importante, né, você colocar essa questão da educação antirracista. Porque quando nós falamos desse tema, muitas pessoas erroneamente falam assim: ah, ela vem trazer a questão da religião de matrizes africanas. A educação antirracista, ela não é trazer a questão das matrizes africanas, isso é importante, claro, mas a educação antirracista é uma educação, é uma construção, né? É uma construção é, como eu posso dizer, né? Vamos começar do racismo, né? Porque quando a gente fala de racismo, a gente tem que entender o que é esse racismo e por que existe educação antirracista. Né? O problema do racismo é que ele rodeia a gente todo o tempo, está em todo lugar. E na escola é um lugar onde ele mais se manifesta. Então, a educação antirracista, ela requer uma reflexão de ação, né? Para pessoas entenderem, principalmente dentro das escolas, os alunos entenderem a sua origem, entenderem a sua importância, entenderem o papel histórico que tem o preto, a preta, o negro e a negra. E a educação antirracista, ela trabalha tudo isso. Inclusive, a Lei 10.639 de 2001, ela, embora ela seja colocada como obrigatória, ela não é efetivada como ela deveria ser dentro do currículo escolar. Inclusive, até a Prefeitura de São Paulo, através da vereadora Luana Alves, ela conseguiu aprovar uma PL onde trabalha a questão dos professores estarem recebendo um curso de formação para a educação antirracista, para colocar efetivamente no currículo. Então, a educação antirracista é isso, é uma educação para uma sociedade igualitária, uma educação do respeito, uma educação onde toda a cultura seja colocada na pauta do dia. Entendi. E como que é fazer isso tendo um governo aí do estado de São Paulo de extrema direita como o Tarcísio? Bom, quando a gente fala de uma educação antirracista, que não é algo novo, né? Mas está na pauta do dia, dentro desse governo, do Tarcísio, que é um governo que ele não dialoga, né, com as questões da negritude, nós tiramos políticas, nós tiramos propostas, nós tiramos projetos. Inclusive, agora tem aí, né, os cortes na educação, né, de 30 para 25%, né, porque quando você corta a verba da educação, aonde essa verba vai, onde mais essa verba vai atingir? Vai atingir na população preta, né? Então, é uma política completamente o oposto de tudo aquilo que a gente acredita, né? A todo dia a gente vem sofrendo, ou mesmo a gente vem lutando contra essa política do Tarcísio, juntamente com o Feder, que coloca os professores numa situação muito difícil, né? É assédio na escola,
corte no currículo. Então, tem uma série de demandas, todas elas dialogam com a questão da negritude, porque todos esses processos, eles refletem aonde? Refletem na população preta. E aí a gente pensa, como é que eu vou trabalhar uma educação antirracista diante a tantos obstáculos? É um trabalho muito árduo, é um trabalho de formiguinha, mas a gente vem caminhando, a gente está conseguindo implantar vários projetos, várias propostas, mas, sinceramente, os obstáculos são enormes. Perfeito, Poliana. E Poliana, eu na verdade eu trago aqui uma crise em relação a isso, né? De como enfrentar esse governo aí do estado de São Paulo, até para conseguir aí fazer essa discussão tão importante, mas não somente essa discussão, mas outras demandas, né? Recentemente a gente sabe que, por exemplo, a segunda presidenta do sindicato dos professores atual, a segunda presidente, né, a Maria Isabel Noronha, aumentou o salário, né, do Tarcísio e votou no cara do PL. Mas mesmo assim teve alguns setores de oposição, né, que se diz oposição, que se juntou com esse setor da POSP, né, da Chapa 1, né, da articulação, que aumentou o salário aí do governador de extrema-direita. Como vamos enfrentar o Tarcísio dessa maneira, né, para conseguir essa discussão e outras também? Olha, esse é um debate, o debate sindical dentro da PUESP, ele é um debate muito profundo. Essa construção da Chapa 1, ela teve um processo de quase um ano, tá? Então, diante essa conjuntura que foi colocada, onde tem reforma do ensino médio, a questão da nova carreira dos professores, as perdas e perdas e perdas que nós, professores, tivemos. Eu, inclusive, sou do setor da oposição, né? Sou da TLS, do setor de oposição, e sempre fizemos essa disputa dentro da PUESP, juntamente com outros setores, mas nós chegamos num momento tão crítico da situação docente que, após muitos debates, após muitos diálogos, nós realmente decidimos fazer essa unificação com a Chapa 1, né, essa unificação com a Bebel, para que a gente pudesse fortalecer o sindicato. O que acontece no sindicato? O sindicato passa por um processo de muita desmotivação da categoria, muita tristeza, muito descrédito, devido a esse monte de perdas que nós tivemos. Primeiro, Dori Rossielli. Aí, para dar continuidade a esses vários massacres da categoria, nós temos aí o Tarcísio versus Feder, né, que vem aí massacrando dia a dia. Então, nós tiramos essa posição de sairmos unificados. A questão da Bebel ter votado o aumento do Tarcísio, nós também fomos contra, o nosso movimento das pretas votou contra, através do voto da Mônica Seixas, no movimento das pretas, e a gente não atravessou esse debate. Nós temos a nossa identidade, nós temos a nossa ideologia. Qual que é o objetivo da Chapa 1, da Chapa Única? É realmente estar fortalecendo o sindicato para que a gente retome essas lutas e a gente consiga realmente ter mais força, né? Mostrar para esse governo que o sindicato está unificado, mesmo tendo saído outras chapas, que a gente não pode desmerecer os grandes companheiros também que saíram em outras chapas, mas é muito importante tudo isso. Então, é isso que eu tenho para colocar sobre essa questão da unificação, que a gente é questionado bastante sobre isso, né? Mas é para deixar bem claro mesmo o porquê da nossa unificação. Poliana, ainda sobre esse assunto, né, você toca num ponto importante, né, que é a desmotivação, né, dos professores em relação ao próprio sindicato, né. Eu já fui professor da rede pública por alguns anos e eu, né, vira e mexe, quando eu consigo, acompanho como que está a categoria.
Você não acha que a Bebel é principal responsável por essa desmotivação? Porque o que eu recebo de professor falando que o sindicato não aparece na escola, que o sindicato não faz aquilo, que o sindicato deveria fazer aquilo e não faz, assim, eu acho que eu já perdi as contas. Não só você, Guilherme, mas eu também recebo, tá? Esses tipos de questionamento. Mas eu visito escolas, a gente visita escolas aqui em 5 cidades, que a Subsede Litoral Sul compreende 5 cidades. A gente vai nas escolas, a gente visita. Não acredito que o descrédito seja em relação à Bebel. Acredito sim que seja o massacre que o governo faz. Porque enquanto a gente não entender que o sindicato não é o inimigo, e quem é o sindicato não é a Bebel, não é o atual presidente Fabinho, não sou eu, somos todos nós. Tá? Para a nossa organização, a gente tem uma estrutura que se chama Sindicato APUESP, mas se o professor não brigar, não lutar, não for junto com a gente, né, não vai acontecer absolutamente nada. Né? Não adianta entrar com processos e processos e processos e as pessoas não se manifestarem. Né? Então, o descrédito, a gente sabe que é verdade, né? O professor ele ficou muito desmotivado de tanto ataque que ele vem sofrendo, mas o inimigo número 1 nosso é o governo. Haja vista a greve de 94 dias, a última greve que nós tivemos grande, que nós saímos sem ganho nenhum. Foi uma mobilização em massa. E depois dessa mobilização, tem pessoas se recuperando até hoje, porque ficou sem salário, porque ficou endividado, né? Inclusive, em uma dessas greves, eu fui demitida, não nessa de 94 dias, mas na anterior, eu ainda era categoria O, e eu fui demitida, e depois eu fui readmitida, porque não se pode mandar um servidor para a rua se ele está em greve. Então, todos esses processos e todas essas resoluções que vêm dia após dia, é nova carreira, é ADP, é falta aula, é corte de salário, tudo isso desmotiva a categoria. E tudo isso quem faz? É o governo. Esse olhar que a gente tem que ter é o governo e é contra ele que a gente tem que lutar. Poliana, ainda sobre as eleições da POSP, eu conversei aqui, né? Tá certo que o tema da nossa conversa vai muito mais além do que isso, mas eu acho que de forma, inclusive até democrática, né, do canal, acho que é importante, né, a chapa um, né, e quem compõe a chapa um esclarecer isso, né. Eu recebi várias denúncias, né? Não vou falar que é fato ou não, né? Porque é uma acusação bastante séria, mas acho que é preciso falar, né? Que teve várias questões de fraude, né? Envolvendo as eleições da POSP. Tipo, gente assinando com a mesma assinatura, né? Algumas urnas que foram violadas. Eu gostaria que você respondesse essas acusações, né? Você que apoiou a Chapa 1, né? Até como maneira democrática aqui do canal para, né, dar espaço aí para os dois setores falarem, né? Certo, Guilherme. Nós recebemos também essas denúncias também foram averiguadas, mas também teve a denúncia do outro lado, que não foi colocado nas redes sociais, porque você acaba dando munição para o governo falar assim: nossa, olha só o sindicato, né? Um bando de ladrão de um lado, um bando de ladrão do outro. E não é isso que a gente quer. A gente teve denúncia de urna que desapareceu. Tá? Muitas urnas desapareceram. Né? Então, e aí vem essa discussão, né? Vem essa discussão: o que é o sindicato? É essa briga interna ou é a luta realmente para a categoria, para o professorado, para a gente avançar? O que a gente quer? Né? A gente quer brigar entre nós
ou a gente quer lutar pelas nossas pautas, por uma educação pública de qualidade? Então, a resposta que eu tenho em relação a todas essas denúncias, todas essas coisas que estão nas redes sociais, é realmente isso, né? Existem as averiguações, existem as denúncias dos dois lados, que estão sendo discutidas e avaliadas pelas comissões eleitorais estaduais. E qual seria a denúncia do outro lado? Sumiço de urnas, pancadaria. Mas aonde, né? Quem fez, né? Qual chapa? Olha, eu não estava lá nessa, porque como eu volto a falar, eu sou aqui do Litoral Sul, mas falaram que foi a outra chapa, né, que estava disputando com a chapa 1, mas eu não vou ficar fazendo nenhum tipo de denúncia dos quais eu não estava lá, né, nem de um lado, nem do outro. Entendi. Não, então sigamos aqui a entrevista, né? Porque acho que vai mais além do que essa conversa. E Poliana, né? Como que o mandato aí, né, das pretas, da Mônica Seixas, né? Da Mônica, né? Contribui aí para a luta, né, contra o racismo, para a luta aí do movimento negro? Bom, a gente tem estudado bastante essas pautas, que já é uma pauta antiga, né, do mandato da Mônica, quando ela era da outra bancada. Agora, ultimamente, nós protocolamos o PL do Vini Júnior, agora na segunda-feira, né, um PL que fala sobre o racismo no esporte. Nós acabamos também de criar a Frente Parlamentar das Matrizes Africanas, que foi a semana passada. Estamos, a semana que vem, acredito que seja no dia 13, também, nós estamos na criação da frente parlamentar, as ações afirmativas, né, da questão da negritude nas universidades públicas. Então, dia a dia, a gente vem avançando nas questões das pautas da negritude, das reflexões, nos PLs, nas escolas, na questão do meio ambiente, também a gente faz grandes discussões sobre a questão do racismo estrutural. E né, sejam todos bem-vindos sempre no nosso gabinete para fazer discussões, para abrir debates, para ter encaminhamentos de PL. É muito importante porque o nosso movimento das pretas é um mandato aberto. Poliana, uma pergunta mais reflexiva e mais filosófica agora, né? É possível acabar com o racismo dentro do capitalismo? Nesse contexto que nós vivemos, não. Dentro desse capitalismo que nós vivemos, não. Mas é um processo, não hoje, mas dentro do processo que vai se expandindo, eu acredito sim que esse capitalismo ele vai ser enfraquecido e a gente consegue realmente avançar nas pautas contra o racismo estrutural. Porque né, a gente sabe muito bem que o racismo estrutural nada mais é que o alicerce, toda uma base social, toda uma sociedade foi criada em cima do povo preto. E é isso, é como se você pegasse uma casa e destruísse ela todinha e fizesse tudo de novo. Isso vai acontecer? Não vai. Por quê? Porque essa casa foi criada em cima do capitalismo. Então, a tarefa é muito árdua, a tarefa é muito longa. Tá certo. E, Poliana, falando ainda um pouco sobre mais um mandato, né? A gente sabe que tem vários ataques vindo aí do governo do estado de São Paulo, né? Questão de privatização, né, da Sabesp, né? Tem uma luta aí do metrô aí que está aí por vir. Como que o mandato, né, tem contribuído aí essa luta contra os ataques do Tarcísio, né? O que vocês têm feito, discutido? Muitas coisas elas chegam no mandato assim a toque de caixa para votar amanhã, né? Como todo mundo sabe.
A gente tem feito várias audiências públicas, as últimas grandes que nós fizemos foi a questão dos policiais, né, do aumento dos policiais, né, a gente tem acompanhado, tem estado junto com os servidores, os policiais, junto com a educação. Então, a gente recebe as pessoas, a gente dialoga, discute as pautas e, realmente, aquelas PLs dos quais são prejudiciais, logicamente que a gente vota contra. E estamos fazendo vários estudos sobre essa questão das privatizações, gente. A cada dia que passa, aparece uma privatização nova. Inclusive, essa questão da privatização dos metrôs, Sabesp, gente, é muita coisa que está na pauta do dia para ser privatizada, mas é muita coisa mesmo, né? Sem contar aquelas que são ventiladas, tem as outras que estão todas aí por vir, que nós estamos empenhados a estudar e a frear essas privatizações, porque quando você privatiza um serviço público, quem sofre é a população, que ela fica sem aquele serviço. E as pessoas precisam entender isso, que a privatização, ela veta nós, usuários, de ter esses serviços, né? Que a gente tem que pagar, além do que a gente já paga, para esses serviços que, na verdade, eles acabam sendo precarizados, porque nós sabemos que, num sistema capitalista, quem ganha é o capital e nunca a classe trabalhadora. Falando, voltando aí de educação, mas sem entrar nem no mérito das eleições da POSP, reforma do ensino médio, né? Eu pude, né, acompanhar as eleições da POSP, né, o Poliana, e eu percebi uma coisa bastante assustadora nas escolas, né? A quantidade de itinerários, né, né, formativos que o governo está impondo, né? Como que você vê essa questão, né? Porque, assim, um tanto aí de matéria inútil para formar mão de obra precária que não está escrito, né? Poderia ter colocado, por exemplo, como fazer brigadeiro como uma aula de sociologia que é melhor, né? Essa questão desse novo ensino médio, realmente, ele tem o único objetivo de manter, né, os jovens dos filhos e as filhas da classe trabalhadora fora da universidade, né? Existem cerca de 234 itinerários formativos. Né? Então, e existe a lenda de que o aluno que vai escolher, isso é verdade, porque o aluno não escolhe, depende da grade curricular da escola, depende dos professores que você tem naquela área. Então, existem vários fatores que fazem quais itinerários formativos que vão ter na escola A, na escola B e na escola C. Ah, mas se eu não quero nenhum daqueles, eu vou para outra escola, longe da minha casa e não tem condução? Pois é, acontece isso também. E quando tem um relatório da Repu, que é um grupo de estudiosos, onde eles trabalham todas essas questões através de uma pesquisa, um documento muito importante que vale a pena estar acompanhando, que é o relatório da Repu sobre o novo ensino médio, que trata todos esses detalhes, onde o aluno não escolhe, tem uma pesquisa que os alunos escolheram a escola, o itinerário A e B, mas o itinerário não foi escolhido pelas escolas porque não tinha espaço físico, faltava professores daquela grade curricular. Então, existem vários fatores que mostram que o aluno não escolhe itinerário. Além do itinerário, quando você corta as disciplinas, você acaba com a possibilidade do aluno prestar um vestibular. Corta-se aulas de português, corta-se aulas de matemática, filosofia, história, várias disciplinas, elas são excluídas do currículo, principalmente no terceiro ano do ensino médio, onde o aluno tem que estar mais preparado ainda para estar prestando um vestibular. Qual condição que esse aluno vai ter de prestar o vestibular? E mais, o novo ensino médio, pelo governo federal, ele foi congelado por 90 dias. Né? Por isso que eu até aproveito esse espaço para a gente chamar novamente, né, as pessoas para a rua, os alunos para a rua, para a gente realmente que ele seja revogado. O novo ensino médio ele é muito ruim. Ele não tem que ser consertado, ele tem que ser revogado. Não tem conserto, tem que ser revogado.
Já que você tocou nesse assunto, como que você vê a postura do governo Lula e Alckmin em torno dessa pauta, né, da reforma, de suspender e não revogar? Então, a gente estava até discutindo, né, essas questões agora dentro da PUESP, né? Porque, e dentro do mandato também, né? Porque a gente entende que é necessário a revogação, a gente entende que essa situação está muito tímida, por isso é que nós temos que realmente forçar. A gente entende também que a questão do Lula, o Alckmin, parece que eles não estão assim muito dispostos a revogar o novo ensino médio, né? Muitas frentes acreditam que dá para consertar isso, dá para consertar aquilo, mas não dá. Não dá. Vários estudos demonstram que não dá. Eu sou professora do ensino médio e eu digo que não dá, né? Porque a gente vê o quanto falta uma, duas, três aulas a menos de língua portuguesa, porque eu sou professora de língua portuguesa, né? Falo por causa da minha matéria. Imagine filosofia que nem tem, história que praticamente nem tem, né? Então, está muito tímida essa revogação do novo ensino médio e a gente vai continuar pedindo a revogação do ensino médio, desse novo ensino médio. Perfeito. E Poliana, né, uma das questões aí que me chocaram, né, porque eu saí da educação vai fazer 10 anos, né, em 2025, né, eu saí em 2015. Uma das coisas que me assustaram é essa nova carreira, né, que inclusive que faz o professor passar o dia inteiro na escola sem fazer nada, né, que é uma coisa bastante assustadora. Como que você vê essa questão aí da nova carreira? Primeiro ponto, a nova carreira, quando ela foi colocada, né? Cresce muitos olhos. Ai, R$ 5.000, nova carreira, né? Os professores efetivos e os professores F puderam optar. Os professores O não tiveram essa opção de optar, né? Essa nova carreira, ela significa uma escravização da categoria, né? Porque a pessoa mora na escola. As escolas, elas não têm condições de manter os professores tantas horas lá, né? Por que a gente diz isso? Porque não tem uma internet acessível para todo mundo. Internet cai, internet é ruim, é muita gente para uma internet fraquíssima. Né? O professor não consegue preparar suas aulas e muito menos fazer horário de estudo dentro desse horário extensivo que entra um. As salas são pequenas, as salas dos professores. Né? As salas dos professores têm lá 25 professores, tudo socado nas salas pequenas. Como que um professor vai fazer horário de estudo nesses espaços tão pequenos? Para você fazer um horário de estudo, você tem que estar pesquisando, você tem que ter espaço, você tem que ter uma tranquilidade. Não é assim, não dá nem para corrigir prova. Quem consegue corrigir prova na escola? Você não consegue corrigir prova. Professor, a maioria de nós professores, a gente não consegue corrigir provas na escola. Então, realmente muito desgastante. E essa nova carreira, da forma com que ela foi colocada, ela só traz mesmo esse massacre na categoria, né? APDs em locais dentro da escola, né? Não é mais em local de livre escolha, falta aula. O professor dá 7 aulas e, de repente, nas últimas da noite, ou nas primeiras da noite, que seja, o pneu dele fura. Ele perde todo o seu dia. Todo o seu dia, por causa dessa 1374. Então, nessa nova carreira, existem absurdos, né? Existem absurdos. E o pior, o concurso, né? Vem o concurso aí, né? Já está aí na pauta do dia. Um concurso que eles oferecem 15.000 vagas, sendo que a gente tem mais de 90.000 professores contratados, né? E esse concurso é como? Na nova carreira.
E qual que é o plano de luta contra isso, né? Porque é preciso mobilizar os professores urgente, então, né? O plano de lutas, além de já estar a questão inconstitucional, a questão jurídica, né? A gente está fazendo as visitas nas escolas, explicando a importância da movimentação da categoria para barrar. A questão dos APDs está em conversa com o FEDER, né? O secretário da Educação. E ele sinaliza para uma revogação. A questão do concurso, por enquanto, não teve nenhum um sinal de que ele pode rever essa questão do concurso. Mas a gente tem que ter bastante responsabilidade sobre esses fatores. Por quê? A gente não pode pedir a revogação da nova carreira por inteiro. A gente tem que pedir a revogação da nova carreira em cima daqueles tópicos que nos afetam e que prejudicam a qualidade da educação. É isso, porque se a gente tem preocupação com a educação pública, a gente tem que focar nesses pontos. Entendi, perfeito. E, Poliana, em relação, ainda sobre a questão da educação, no começo desse ano e no final do ano passado, o Mesa de Debates promoveu várias discussões aqui com os professores aí de chão de escola, né, digamos assim, sobre o problema da atribuição das aulas, né, que foi um problema, foi um caos generalizado, muitos professores aí com medo de não ter trabalho aí para esse ano de 2023, né, os professores desesperados. O Mesa de Debates fez uma discussão aí com esses professores, né, e eu gostaria de saber o seguinte, o que o mandato, né, da Mônica, né, fez em relação a esse tema, né? Qual que foi a discussão que vocês tiveram, a discussão aí no parlamento, né, em torno dessa questão? Na atribuição de aula, o nosso mandato ainda não tinha empossado, mas né, já tinha o mandato da Mônica, passei várias demandas, estivemos com ela para fazer essas discussões, ela acompanhou muitas coisas, encaminhou também muitas coisas junto com o professorado, e essa questão da atribuição de aula, ela ainda está vigente até hoje, gente. Tem professor ainda sem aula. Tem professor que ainda não conseguiu atribuir a aula justamente porque a atribuição não foi por pontos, né? A atribuição foi por jornada. Na minha escola mesmo, né? Eu tenho a jornada reduzida, eu era a segunda da escola e passei a ser a última. Né? Na minha escola, eu consegui a jornada, mas tem outros professores que tiveram que mudar para outra escola. Hoje eu sou efetiva. E quem é categoria O? Quem é categoria O não conseguiu. Então, essa questão ainda está batendo na porta do professorado. A gente tem ainda professores que estão sem aula, sem contar que essa atribuição online, isso tem que acabar, que é uma luta também que a gente vem fazendo, acabar com essa atribuição online. Por quê? Você não tem clareza para quem que está sendo atribuído aula. Se o diretor não gosta de você, ele simplesmente disse que você não atendeu o telefone, né, para falar que você quer aquelas aulas naquela escola, e aí você não atribui. E aí, se ninguém gosta de você, não atribui em lugar nenhum. É isso que está acontecendo. Né? Então, tem muitos agravantes, muitos problemas em relação à atribuição de aula que a gente precisa resolver esse ano para a gente não passar esse perrengue no começo do ano que vem novamente com essa atribuição de aulas. E quanto ao mandato, né, a Mônica acompanhou bastante a gente, fomos nas escolas, ela me acompanhou em algumas escolas, dialogando com os professores. A gente tem também a questão dos professores de Libras, que essa é uma das piores atribuições que tem. Por quê? Porque é uma atribuição que eles cortam a cada ano, eles cortam o intérprete de Libras, né? O ano passado, cada aluno tinha direito a 2, porque no intervalo que a professora ia, isso eu digo nas escolas de tempo integral, no intervalo que a professora ia almoçar, tinha que ter outro para estar com aquele aluno surdo, né? E hoje não tem.
né, dizendo que o aluno tem que ter autonomia. Só que não é assim que se conquista a autonomia de um aluno surdo, né? E isso eu aprendi com as intérpretes de Libras, né? Que é uma reivindicação delas, que também é uma PL que a gente precisa debruçarmos sobre ela para realmente dar efetivamente essa segurança e essa educação de qualidade para esse aluno com deficiência. Certo. E, Poliana, vamos sair um pouco aí, né, das questões da educação e debater um pouco no mandato em si, né? O mandato da Mônica é um mandato coletivo, né? Onde tem a Mônica como deputada e tem, né, se eu não me engano, 7 co-deputados. E eu gostaria de saber o seguinte, como que funciona esse mandato coletivo, né? Porque já existiu discussões por parte aí de setores da extrema direita, né, como o MBL, de querer acabar com esse negócio de mandato coletivo, né? Eu gostaria de saber, né, inclusive para esclarecer os ouvintes em relação a isso, como que funciona, né, o mandato coletivo. Vamos lá, o mandato coletivo, para nós somos em 7, né? 6 codeputadas e a Mônica Seixas, deputada. Então, como ele funciona? Nós dialogamos todas as pautas que aparecem na casa, né? Não somente as que aparecem na casa, mas as que cada codeputada traz para encaminhar, para tirar PL, para a gente ver emenda. Então, nós discutimos as pautas em conjunto. Tá? Então, é assim que funciona. Quem fala nas plenárias? A Mônica. Tá? O mandato coletivo, ele é baseado na confiança, tá? E na segurança que cada uma tem no coletivo. Cada uma de nós, além de estar militando nos seus territórios e ter as suas pautas, nós militamos também em algumas organizações, como o Emancipa, que é o cursinho para vestibular, né, o cursinho popular, tem o Juntas, que é da juventude. Então, nós temos também outras organizações que nós militamos, que nós trazemos para a pauta do dia, porque esses coletivos também trazem pautas. Então, o que é importante a gente entender de um mandato coletivo? Discussões coletivas. A gente sempre concorda uma com a outra? Não. Mas aí é que está a dificuldade. A gente pode não concordar, mas uma coisa a gente tem de único, né? A pauta geral. Qual que é a pauta geral? Uma sociedade justa e igualitária. Então, a partir desse princípio, a gente consegue dialogar e a gente consegue tirar direcionamentos para a gente caminhar nesse mandato coletivo, né? Nós estamos todos os dias na LESP, né? Eu estou 2 dias, tem meninas que estão todos os dias, né? E a gente vai caminhando dessa forma, sempre com o mandato aberto, sempre discutindo os temas e tirando propostas. Deixa eu ver se eu entendi. Então qualquer um pode chegar lá e querer abrir discussão com vocês. Sim, pode. É um mandato aberto, com as portas abertas. As portas abertas. Muito bom. E Mônica, né? Vamos aí para o último bloco aí de perguntas e falar, né, um pouco de conjuntura nacional, né? E que acho que é importante. Primeiramente, como que você avalia aí os 6 primeiros meses do governo Lula e Alckmin, né? O que né, você está achando, né? Como você avalia, né, a atuação do governo? Olha, a avaliação do governo até agora, a gente consegue visualizar que existem muitos problemas, mas nós sabíamos que existiria esse problema, né? Essa questão dessa frente ampla
ela traz muitos problemas, principalmente as questões ambientais, ela traz muitos problemas em relação ao capital, porque a gente sabe muito bem que existe uma base do governo que defende por unhas e dentes o seu capital. Então, a gente percebe as dificuldades que o governo está tendo em estar realizando algumas coisas, e a gente também consegue perceber o recuo de muitas pautas ideológicas e importantes para nós. E falar um pouco aqui, né, do arcabouço fiscal, né, que é basicamente o novo teto de gasto. Como que você está enxergando esse ataque contra a população e o que fazer perante isso? Nós estamos numa luta intensa quanto ao arcabouço fiscal. A gente sabe que vai afetar todos os setores da nossa sociedade, saúde, educação, moradia, porque o arcabouço fiscal, ele tem reflexões diretas com a classe trabalhadora. Né? Então, nós somos contra o arcabouço fiscal, estamos fazendo uma grande luta, porque nós entendemos que o que é esse corte de gastos? Quer cortar de quem? Né? A gente sabe muito bem o que significa esses cortes, né? Por isso que nós somos contra esse arcabouço fiscal. Tem vários debates em torno disso. Ontem mesmo, a Sâmia e a Luana, a Sâmia deputada federal, a Luana vereadora de São Paulo, com algumas companheiras codeputadas, fizeram também esse debate sobre o arcabouço fiscal no viés do SUS, né, que foi um debate muito importante. Estão sendo feitos, a gente vem divulgando e a gente vem participando de várias atividades de reflexão, várias atividades para as pessoas entenderem o que significa para nós esse arcabouço fiscal, e a gente vai continuar na luta, né, contra esse sistema, né, contra o arcabouço fiscal. Perfeito. E Poliana, mais uma perguntinha mais polêmica, né? Mas acho que é preciso a gente conversar sobre isso. Como que você vê aí a posição do PSOL em torno aí, né, do governo Lula Alckmin e principalmente em torno desses, né, ataques que estão vindo aí com o novo governo? Quando a gente fala de PSOL, a gente tem que falar de quem do PSOL, né? Porque a gente vê que a Fernanda Melchior, a Sâmia, Érica Hilton, elas estão fazendo um debate bem amplo sobre essas questões do governo federal, né? E a gente percebe que elas têm um posicionamento, têm tirado posições e tem sido, principalmente a Sâmia tem sido e a Fernanda têm sido perseguidas mutuamente pelos seus posicionamentos, por não concordar com muita coisa que está acontecendo no governo federal, né? E a gente fez a unificação. A gente fez a unificação para quê? Para a gente derrotar uma política fascista. Mas nós continuamos com a nossa identidade, nós continuamos com a nossa ideologia. Então, acho que é isso que acontece muito lá no governo federal, né? Achar que a gente vai concordar com tudo. Não é assim que funciona. O pessoal, ele tem um posicionamento, ele tem as suas ideologias o pessoal é o socialismo, né? E é por isso que sempre vai surgir atritos, porque a gente não vai deixar de falar, a gente não vai deixar de se posicionar. O que você achou aí do posicionamento da CST que saiu do pessoal essa semana? Eu nem participei desse debate, porque a gente ainda estava contando urna, né? Fazendo os trâmites na PUESP. Eu nem participei desses debates, sinceramente. Perfeito. E Poliana, você que está na LESP no dia a dia, né? Em torno dessa questão do arcabouço fiscal, né? O que os parlamentares do PT, né? A gente pode incluir a Bebel, mas pode incluir, né? Agora fugiu o nome da pessoa que inclusive eu entrevistei ela também,
que outros os deputados aí estaduais do PT falam sobre essa medida, né? Qual que é o debate que eles trazem aí para a Lesp em torno do arcabouço fiscal? É um debate bem espinhoso, tá? Na Lesp está um debate bem espinhoso, porque tem vários argumentos, né, em defesa do arcabouço, né, mas a gente não pode generalizar. A gente está debatendo, por enquanto, esse processo entre nós, do PSOL, lá dentro, e não estamos fazendo esse debate com o PT ainda. Entendi. Você falou aí da deputada Sâmia e da deputada Fernanda que estão sendo perseguidas, né, por conta da sua atuação na CPI do MST, né? Inclusive o Mesa de Debate se solidariza com as duas deputadas né, e se soma essa luta contra a cassação aí dos seus mandatos. O que né, vocês estão organizando aí para defender o mandato aí das companheiras, né? Que é uma perseguição política, né, por parte da extrema direita. Sim, nós estamos organizadas em defesa das nossas companheiras, o jurídico está acionado, né? A defesa delas é ponto primordial para nós, e principalmente não é a primeira vez, né? Principalmente a Sâmia, que ela é perseguida pelo seu posicionamento político, você disse muito bem, é sim uma perseguição política, isso é muito claro, porque quando as pessoas falam elas não querem que fale, quer que se cale, não quer que diga a verdade. Então, a gente está organizada em todos os nossos setores em defesa das nossas companheiras, tanto dentro do partido quanto a sociedade fora. E tem algo, né, sendo planejado, alguma manifestação, né, alguma ação política em torno dessa questão? Tem algumas atividades agendadas, né, mas ainda não foram divulgadas, e diálogos com a sociedade através de lives também, que estão sendo feitas tanto com a Sâmia, algumas entrevistas para expor a situação, e ela também tem publicado vários vídeos, tanto nas redes dela, como em várias redes, vários jornais, então está sendo bem publicizado essa questão da perseguição, porque é importante que as pessoas saibam o que está em jogo, o que as companheiras estão defendendo. Maravilha! E vamos aí para a parte final, né, da nossa entrevista, né? Eu gostaria que você fizesse uma avaliação, né, Poliana, de como, né, a extrema direita está se posicionando hoje politicamente, qual é a sua força, né, e como, né, combater essa extrema direita, né, que, né, parece que apesar da derrota do Bolsonaro ela se fortaleceu. Olha, a gente faz uma avaliação que essa extrema-direita ela está se reorganizando. Onde a gente consegue visualizar, que eu acredito que muitas pessoas ainda não se deram conta disso, nas prefeituras. Tá? Ela vem se reorganizando, ela vem se reposicionando no cenário político, sim, né? Porque nós vencemos o bolsonarismo, nós vencemos o Bolsonaro, mas nós não vencemos o bolsonarismo, o fascismo, né? O preconceito, o racismo, a homofobia. Então, continuam aí, dentro da nossa sociedade, infiltrados na nossa sociedade. E eles estão se reposicionando. Acredito sim que nós, os setores que pensam, que trabalham por uma política para as pessoas, por uma política para a sociedade, estão reorganizando também, né? Além de nós já estarmos organizados, mas nós também estamos atentos a tudo isso e nós precisamos, mais do que nunca, estarmos unidos, porque para ontem essa questão, as políticas, as eleições municipais já estão batendo na porta, e eles já estão reorganizados, né? E nós vamos fazer o quê? As pessoas estão pensando o quê?
Então, precisamos voltar para os nossos territórios, precisamos voltar para as bases, dialogar com as pessoas, não ficar fazendo política por cima. A política, ela acontece dentro dos nossos territórios. E a gente não está falando de política partidária, a gente está falando de dialogar com as pessoas, do nosso dia a dia, do arroz que está caro ainda, né? Que a gasolina que abaixa e aumenta e abaixa. Nós estamos falando disso. Quem é que vai para os governos municipais? Isso faz toda a diferença na vida da classe trabalhadora. É por isso que a gente precisa, sim, prestar mais atenção nas nossas cidades, prestar mais atenção na vereança, nos prefeitos. Precisamos ter esse olhar para dentro das nossas casas. E já que você tocou nesse assunto, última pergunta, mas última pergunta mesmo de verdade, né? O que, que o pessoal então tá pensando aí para o ano que vem, principalmente para a cidade de São Paulo? A gente vai ter o congresso, né, que vai ser tirado algumas pautas, né, principalmente cidade de São Paulo, né, que acaba centralizando a nossa política. Mas enquanto esse congresso não vir, a gente não tem assim nada que eu possa dizer que fale assim, vai acontecer isso. Não, porque a gente vai ter o congresso, porque é lá onde a gente tira as nossas políticas. Mas de uma forma geral, a gente está crescendo nas nossas regiões, a gente vem dialogando bastante nos nossos diretórios, alguns diretórios novos também foram surgindo através desses 2 últimos anos. Então, o pessoal ele vem avançando nas suas políticas, trazendo as pessoas, porque o pessoal tinha aquela característica de ser da classe média, do universitário, do escritor, do literato, e hoje o pessoal ele dialoga com as pessoas, né? Com as pessoas da classe trabalhadora, com a açougueiro, com a merendeira, com o professor. E isso é o que é o mais importante agora para o pessoal, né? Essa amplitude e a juventude, né? Que o pessoal tem trazido uma base muito grande da juventude, que é o mote dos nossos projetos também é essa juventude, né? Porque não adianta a gente falar de juventude para cá, de juventude para lá, se ninguém dá essa oportunidade, ou melhor, cria esses espaços dentro da juventude, esses espaços da questão racial, da questão do preto, da preta, então, da mulher, né, em especial da mulher, então, o pessoal, ele é essa abertura, e aí, nisso que a gente vem trabalhando. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a Poliana pela boa conversa que tivemos. Gostei aí bastante aí das suas colocações. Acho que teve debates aí de suma importância. E passo a bola para ela fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, Guilherme, o Mesa de Debates. Foi muito produtivo mesmo essa conversa, principalmente para a gente até fazer mesmo umas reflexões, porque eu acredito que nada está dado e a gente constrói as políticas junto, escutando as pessoas, né? De repente, existe alguma coisa que as pessoas, que um ou outro não tem acordo, mas a gente discute, a gente dialoga, a gente tira a política junto, é isso que é importante, né? Esse retorno de ter com as pessoas, de ser questionado de algumas posições que a gente acaba tomando, e as pessoas acabam não entendendo. Mas é isso, eu agradeço mesmo, muito obrigada, estou à disposição. Nosso mandato na LESP também está à disposição, tá? E estamos juntos. Muito obrigada. Maravilha, então. Olha eu aqui esquecendo o microfone ligado aqui na fala da Mônica. Da Mônica não, da Poliana. Então, maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Poliana. Também agradecendo a você que estiver nos acompanhando, né? Peço aí que se inscrevam no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe, comente esta entrevista, outras entrevistas, também matérias que nós produzimos,
né, os nossos programas, como Notícias Comentadas, o Litalks, né, o Plocult. E, né, e comentem aí se concordam, não concordam, deixa o seu like, tudo isso aí é importante para o canal crescer. Para além disso, curta a nossa página no Facebook, podcast Mesa de Debates, onde estarão aí os nossos materiais. Também segue a gente no TikTok e também no Instagram, né, podcast Mesa de Debates. E para a gente finalizar aqui, lembrar sempre que no final da nossa entrevista do Pix 385 007 028 00 CPF. Lembrando aqui que nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do Estado, nem do capital privado e nem queremos isso. Então, para a gente manter nossa independência política, é importante também manter a independência financeira. Então, um meio aí para o canal, né, crescer e continuar fazendo as suas atividades é a contribuição do Pix. E também, né, contribua aqui com o nosso Padrim, né, outra plataforma de financiamento, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Já eu tô de volta numa outra live que tem entrada daqui 5 minutos. Forte abraço a todo mundo e fui!